Sabe aquela paixão, aquele conhecimento que parece que só você tem? E se isso pudesse virar um negócio de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em como isso é possível, explorando dois caminhos bem poderosos que qualquer um pode trilhar. Pensei. Sabe aquela habilidade que todo mundo elogia? Aquele hobby que a pessoa domina como ninguém? Ou até, sei lá, uma lição de vida daquelas bem difíceis que acabou ensinando muito? E se tudo isso, esse pacote de experiências, pudesse ser a sementinha de um negócio de sucesso? É essa a ideia que a gente vai desvendar aqui. Isso nos leva direto para um conceito-chave, o que a gente chama de negócio de especialista. O que é isso, afinal? Bom, de um jeito bem simples, é basicamente a arte de pegar tudo isso que se sabe, as lições de vida, as habilidades, e empacotar em produtos tipo treinamentos, consultorias, coisas que de fato ajudem outras pessoas a aprender e a crescer. Ok, então o primeiro caminho que a gente tem é o que podemos chamar de caminho da paixão. Esse é perfeito para quem está querendo construir algo do zero, sabe? Pegar um interesse pessoal, uma coisa que a pessoa realmente ama e transformar isso em uma fonte de renda e, mais importante, de impacto na vida dos outros. Vamos ver um exemplo prático de como isso funciona que fica mais fácil de entender. Para ilustrar isso, a história do Jacob Hiller é simplesmente perfeita. O negócio dele não começou com um plano mirabolante, com planilhas, com investidor, nada disso. Nasceu de uma obsessão pessoal, de um objetivo que, à primeira vista, parece até simples. Que era finalmente conseguir enterrar uma bola de basquete. É isso mesmo. Ele estava frustrado que não conseguia evoluir, então decidiu virar sua própria cobaia, sabe? Um laboratório ambulante, testando e medindo cada coisinha em si mesmo para ver o que dava resultado. E aqui está o pulo do gato. A motivação do Jacob não era grana, nem de longe. Ele só documentava a jornada dele, compartilhava o que dava certo de graça na internet. Tudo isso porque ele amava o processo. Era pura paixão. E o que acontece quando algo é tão autêntico assim? As pessoas sentem. Aquilo ressoou de um jeito incrível. O que era para ser um diário online pessoal dele, de repente começou a virar uma comunidade super engajada de gente com o mesmo sonho. E foi crescendo, de 100 seguidores para 1.000, para mais de 10 mil pessoas acompanhando. E o resultado final de tudo isso? Bom, quando ele finalmente decidiu pegar todo esse conhecimento, toda essa experiência e empacotar em produtos, aquela paixão virou um negócio multimilionário. É sério, milhões de dólares ensinando gente do mundo todo a pular mais alto. Mas tá, qual é o segredo por trás de um sucesso desses? Não é só sobre saber muito de uma coisa. O ponto central é compartilhar esse conhecimento. A história do Jacob, na verdade, revela uma coisa muito poderosa. O verdadeiro crescimento, o salto de qualidade, vem quando a gente começa a contribuir, a ensinar os outros. Olha só que outro exemplo fantástico disso. A história de um lutador, campeão estadual. O cara era fera. Ele achava que dominava completamente a sua arte, sabe? Até que um dia chamaram ele para treinar um grupo de crianças. E aí, vem a virada de chave. Para conseguir ensinar um movimento que para ele era totalmente intuitivo, automático, ele teve que parar e dissecar a coisa toda. Tipo, por que esse ângulo? Por que essa pegada? Qual é o porquê por trás de cada mínimo detalhe? E ao fazer isso, ao se forçar a explicar, ele começou a enxergar coisas que ele mesmo nunca tinha percebido de forma consciente. O resultado? Ajudou as crianças, claro, mas transformou ele num atleta muito, mas muito melhor. Então, esse processo todo revela um ciclo de crescimento super poderoso. Funciona assim. Primeiro vem a paixão, o estudo. Depois, a gente vai lá e aplica, põe a mão na massa. Só que, invariavelmente, a gente bate num teto, chega num platô, sabe? Parece que não dá para evoluir mais. E qual é a chave para quebrar essa barreira? É aí que entra a contribuição. Mudar o foco de aprender para mim para ensinar para os outros. Porque quando a gente ensina, a gente é forçado a entender o negócio num nível muito mais profundo. E aí, o ciclo de crescimento recomeça. Beleza, isso tudo é muito legal para quem está começando do zero, mas e para quem já tem uma empresa funcionando? A boa notícia é que esse mesmo princípio, o de compartilhar conhecimento, pode ser usado como um acelerador de foguete para um negócio que já existe. E esse é o nosso segundo caminho, o caminho do acelerador. E o exemplo aqui é a ClickFunnels. Essa empresa é a prova viva de que isso funciona. Eles se tornaram uma das empresas de software que mais cresceu na história. E o mais impressionante, sem um único centavo de capital de risco, de investidor. E como eles fizeram isso? O segredo foi simplesmente virar a lógica tradicional de como se consegue clientes de cabeça para baixo. E a sacada deles é simplesmente genial. Pensa no modelo tradicional. A empresa gasta uma fortuna em anúncios para talvez conseguir um cliente, certo? Agora, olha o que eles fizeram.
o modelo de especialista. Em vez de gastar, eles começaram a vender conhecimento primeiro. Um livro, um curso pequeno, qualquer coisa de baixo custo que resolvesse um problema real. O que acontecia? A empresa não só não gastava para conseguir um cliente, ela era paga para adquirir um cliente, antes mesmo de oferecer o software principal deles. E os resultados disso são absurdos. Primeiro, vendas que antes eram super complicadas ficam fáceis, porque você já educou seu cliente. Segundo, a empresa deixa de ser só mais uma na multidão, uma commodity, e vira a autoridade no assunto. Terceiro, e esse é incrível, os clientes são adquiridos de graça, ou melhor, pagando para entrar. E quarto, a consequência de tudo isso. O crescimento é exponencial. É o outro nível de velocidade. Então, no final das contas, não importa se é o caminho da paixão, começando do zero, ou o do acelerador, para um negócio existente. Os dois caminhos levam para a mesma transformação fundamental, uma mudança completa em como o mercado enxerga aquela pessoa ou aquela empresa. Tem uma citação do Robert G. Allen que, para mim, resume tudo isso de forma perfeita. Ele diz: "Eu ganhei milhões fazendo imóveis, mas ganhei centenas de milhões ensinando sobre isso." Pensa no poder disso. O valor de fazer a coisa é enorme, claro, mas o valor de ensinar a fazer, em escala, pode ser, centenas de vezes maior. E essa é a grande transformação. Esse é o objetivo final. Quando alguém se posiciona como o especialista que educa o mercado, a briga por preço simplesmente acaba. Ela desaparece. Os clientes não estão mais só comprando um produto, eles querem comprar o produto daquela fonte em que eles confiam, da pessoa ou da empresa que os guiou. E tudo isso nos traz de volta para aquela primeira pergunta lá do começo, só que agora ela tem um peso diferente, né? Vale reflexão. Que conhecimento único, que paixão, que lição de vida está aí guardada que, se for compartilhada, poderia não só ajudar um monte de gente, mas também transformar completamente a jornada de quem ensina? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser o começo de tudo.